Chique! Chique! O rato grande de duas cabeças gritou, um par de garras afiadas sendo envoltas por luz amarela. Uma ferida enorme estava rasgada no peito de Benny, mas para o ente que não tinha nenhum ponto fraco ou mesmo carne e osso, naturalmente não havia nada como uma cena de sangue jorrando. Pelo contrário, não havia dor no rosto de Benny. Em vez disso, um círculo verde de luz foi emitido de seu peito e começou a cicatrizar imediatamente. Até as garras gigantescas foram apanhadas por dentro, induzindo a fúria do rato grande. Bindi! Vinhas com folhas verdes eram como o mais aterrorizante dos grilhões da lei, estendendo-se do braço de Benny e entrelaçando-se ao redor do rato gigante. Habilidades de regeneração poderosas e tal força física. Poderia ser o ente primordial. Rumores de ser dos tempos antigos. Balinda observou os dois monstros lutando e cerrando os dentes, fazendo uso desse difícil de acontecer e começando a fugir. Enquanto isso, os sentimentos misteriosos que ela sentia por Lilin ficaram ainda mais fortes. Rumble. Terremotos aterrorizantes causaram estragos perto do lago crescente, fazendo com que a poeira voasse para todos os lados. Duas figuras enormes podiam ser vistas vagamente na batalha. Braços ou trepadeiras de madeira eram enviados voando de vez em quando, e isso seria acompanhado por uma crise terrível. O ente aparentemente não era páreo para o rato gigante, mas devido às suas características, ele poderia comprar muito tempo para Balinda escapar. Quando o rato gigante conseguiu a vitória, só pôde rugir em fúria contra a pilha de aparas de madeira. Alguém estava espionando no campo de batalha da escuridão. Este maldito rato velho. Pegue uma brigada inteira aqui para mim. Eu quero que ele morra. A Ignis olhou para o rato gigante de duas cabeças com ódio, seus olhos mostrando sua ira. Os poucos soldados atrás dela só podiam concordar humildemente. Felizmente, Balinda está bem. A Ignis acariciou seu peito, um olhar pensativo em seus olhos. Ela estava obviamente preocupada com Balinda fazendo uma missão solo e a seguiu secretamente. Se não fosse pelo aparecimento do ente, ela provavelmente não teria sido capaz de evitar de agir sozinha. Nick parece bastante interessante. As técnicas de convocação do outro mundo são seu trunfo. Enquanto sacrifícios e espíritos animais eram a norma no mundo do purgatório, havia também outros caminhos para o poder. Até magos existiam aqui, portanto o ente invocado por Lilin não surpreendeu a Ignis demais. No máximo, ela pensaria que ele herdou algumas habilidades relativamente obscuras, mas esse ente que ele convocou tão casualmente tem o poder de atrapalhar uma besta grotesca por um tempo. A Ignis acariciou o queixo dela. Devo avisar Thomas e fazer com que ele pare com seus planos por enquanto. Eu deveria procurar a história de Nick, ele pode ser alguém que nos dará uma enorme surpresa. No entanto, a Ignis não fazia ideia de que, quando a verdadeira identidade de Lilin fosse revelada, ela não se surpreenderia, mas horrorizada. Sim, senhora. Um dos guardas imediatamente se curvou e se retirou. A seguir, é você, seu repugnante rato velho. Como você ousa ferir minha adorável Balinda? Vou rasgar seus ossos e usar seus sucos de cérebro como molho. Uma vasta e horripilante cobra de 3 cabeças apareceu abruptamente em conjunto com seu anúncio, saltando em direção ao gigante rato de 2 cabeças. O resto dos soldados trocaram olhares. No final, apesar de sua falta de vontade, eles só podiam seguir seu líder e atacar também. Uma batalha maciça estava prestes a acontecer. A Ignis tinha ficado um pouco assustado depois que Lilin revelou aquele pouquinho de sua força. O plano de vingança de Thomas tinha sido suspenso, o que lhe dava um tempo precioso. No entanto, as batalhas geralmente ficaram mais intensas e as coisas quase ficaram desesperadas. A fim de conter a onda de bestas gulosas, a Cidade Santa já havia organizado campanhas contra eles várias vezes. Até a própria Snack do Oanger tinha enviado um clone, mas em face do enorme exército de bestas glutões de Belzebu,
Eles produziram resultados minúsculos. Vários de seus clones foram destruídos. A sangrenta perda de vida fez com que a Cidade Santa estivesse em uma situação extremamente instável. Alguns meses depois, após várias tentativas de encontrar a Onda da Fera, a linha de batalha foi empurrada para as bordas da Cidade Sagrada. As muralhas da cidade e o arco triunfal que costumava ser preenchido com a luz sagrada agora se transformaram na última linha de defesa para os seres serpentes. Além disso, em comparação com a propagação da gula em si, o exército glutão tinha o próprio Beelzebub no comando. Mesmo a cobra viúva não seria capaz de lidar com eles facilmente. Pode-se dizer que a Cidade Santa estava agora em estado desesperado de emergência e à beira da vida ou da morte. Havia muitos moradores dentro da Cidade Santa, e eles frequentemente ouviam os rugidos das bestas gulosas quando adormeciam. Eles não tinham escolha senão contribuir e ajudar nas defesas da Cidade Santa. Eu já te disse muitas vezes. Isso é propriedade da família Stewart, e eu sou um convidado do jovem mestre Thomas. A menos que você consiga o seu consentimento, você não tem o direito de examinar qualquer coisa aqui. Skrillex afastou severamente um grupo de policiais de patrulha. Mesmo usando o nome dos Stewarts, Leilin não teve escolha a não ser correr o risco de usar uma sugestão mental, e só então os policiais patrulheiros partiram obedientemente. Depois de mandá-los embora, Leilin riu ironicamente. Já é a quarta vez este mês. Cada vez eles parecem ser ainda mais urgentes. Parece que rumores sobre os animais glutões que estão prestes a invadir a cidade sagrada se espalharam. Ele então veio para o canteiro de flores. A pequena árvore verde já havia crescido bastante e era completamente verde esmeralda, como uma obra de arte impecável. Mesmo com a ocultação de formações mágicas, essa estranha cena chamou a atenção dos outros. Se não fosse por Leilin passar a maior parte do tempo perto dele, talvez houvesse alguém suficientemente descarado para entrar e roubá-lo. O cristal de luz sagrada que Balinda mandou parece ter um bom efeito na árvore da sabedoria. Tosse, tosse. Leilin calculou a pequena árvore verde da sabedoria, parecendo bastante satisfeita. Mesmo enquanto ele estava tossindo, a esperança em seu coração cresceu. Eu tive que me curvar amavelmente a Thomas no passado, escondendo minha verdadeira força para mais tarde. Isso me deu 2 anos, o que foi suficiente para esse toco crescer com sucesso. O destino está do meu lado. Os olhos de Leilin ardiam de paixão. Desde que ele descobriu que os cristais sagrados de luz eram benéficos para a pequena árvore da sabedoria, ele agiu secretamente e cometeu alguns crimes alarmantes, reunindo grandes quantidades de cristais e trazendo o crescimento da árvore da sabedoria adiante. Leilin sempre agiu com cautela e não deixou rastros. Como estavam em guerra, a intenção de caçar criminosos era mais fraca que o normal. Com isso como cobertura, ele conseguiu enganá-los facilmente. Afinal, quem suspeitaria de um velhote à beira da morte? Sim, em 2 anos a maldição Alsnak praticamente extraiu toda a força vital de Leilin. Mesmo com técnicas de transfiguração facial, muitas rugas ainda apareciam na testa e nas palmas das mãos. Aiship, quanto tempo eu tenho? Perguntou Leilin interiormente. Bip. Coletando dados sobre a força vital do hospedeiro. Estabelecendo um modelo de conjectura. Experiência concluída. Tempo estimado até a morte. 34 dias 12 horas 23 minutos 32 segundos. O Aishi pensou fielmente. Um pouco mais de 1 mês. É mais curto do que eu esperava. É porque ajudei a última vez. Tosse. Leilin começou a tossir de novo, com o lenço coberto de sangue escarlate. A rejeição também está se tornando cada vez mais séria. Leilin sorriu ironicamente e jogou o lenço manchado de sangue de lado. Ele agora já estava muito fraco. A parte assustadora da maldição Alsnak era que era essencialmente fatal para todos os descendentes de feiticeiros que faziam uso das linhagens de serpentes da viúva.
Já era uma coisa incrível que Leilin tinha conseguido segurar por tanto tempo. Roaram o rumble-claterloa de rugidos, chamas multicoloridas e os gritos de muitos seres cobra poderia ser visto e ouvido. O chão tremeu debaixo deles todos continuamente. Este foi outro ataque da gulosa onda de besta do lado de fora em direção à Cidade Santa. A cobra viúva e Belzebu ainda tinham que agir e pareciam ter chegado a algum acordo tácito, entregando a responsabilidade da vitória a seus subordinados. Assim, esses ataques aconteceram algumas vezes todos os dias, resultando em muitos sacrifícios e refugiados. Com a proteção e o apoio que eles acreditavam ter, muitos vizinhos foram até Leilin e pediram ajuda. Leilin rejeitou implacavelmente todos eles. Não. Eu não quero que o papai vá. Por favor, não me mande para o campo de batalha. Eu não quero morrer. O barulho podia ser ouvido das ruas, e os gemidos e gritos de almas miseráveis viajaram para os ouvidos de Leilin. Que caótico! Leilin balançou a cabeça e voltou para sua cadeira, estreitando os olhos como se tirasse uma soneca. Vovô Nick, nós viemos nos visitar. Bang! A porta foi aberta, e Sofia, assim como Balinda, entrou. Nos olhos de Sofia havia uma sensação de tristeza. De sua vida aura ondulações, Leilin não demorou muito. Mesmo Balinda não tinha mais nenhuma reserva e veio para o Vicente com frequência. Ei, você está aqui? O sorriso de Leilin era como o de um velhote solitário, gentil e amistoso enquanto observava crianças pequenas entrando em cena. Acabei de fazer chá. O pátio dilapidado era o mesmo de antes, só que ao lado da árvore verde que Leilin tinha feito uma mesa redonda e espreguiçadeira, não saía da área. Na mesa redonda de madeira havia um bule de porcelana que emitia vapor. Venha e experimente minha nova bebida. Leilin foi muito amigável e fez uma xícara de chá verde para Balinda e Sofia. Oh, é muito perfumado. Enquanto segurava a xícara de chá, Sofia parecia extremamente contente.